Senhoras e senhores, boa noite. Eu convido a todos a entrarem ao plenário, por gentileza, para darmos início a essa audiência pública. Sejam todos bem-vindos a esta audiência pública promovida pela Comissão de Segurança Pública e Trânsito, com o intuito de debater junto aos segmentos organizados da sociedade, aos poderes públicos constituídos e à sociedade em geral, acerca do processo de extinção da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, CETRANS. Neste momento, convido as autoridades para compor a mesa de honra. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Trânsito, vereador Fernando Halberg. Não, é do meio. O vereador Pedro Sampaio, secretário da comissão. Vereador Policial Madril, membro da comissão. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel, vereador Alessio Espínola. Convido também o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, vereador Roberto Parra. O procurador jurídico do município de Cascavel, Dr. Luciano Braga Cortes. Secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek. O vereador Valdecir Alcântara. O vereador Paulo Porto. O vereador Mauro Seibert. O vereador Josué de Souza. A vereadora Nadir Ivone Louveira.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Públicas de Cascavel, Celso da Silva. O advogado do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Públicas de Cascavel, Roberto Frias. O advogado especialista em trânsito, Marcelo José Araújo. O diretor de Trânsito e Sistema Viário do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, Robson Lima Souza. O diretor de Desenvolvimento e Transporte Públicos do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, João Batista da Silva Antônio. O presidente do Observatório Social de Cascavel, Rui Dias da Rosa. Representando a Comissão de Direito do Trabalho da OAB, subseção Cascavel, o Dr. Paulo Sérgio Maldonado Garcia. O presidente do COTRANS, Major Amarildo Roberto Ribeiro. Senhores, podem se sentar, por gentileza. A gente não vai. Gostaria de agradecer a presença do Calir, assessor do vereador Serginho Ribeiro, agradecer a presença do Dr. João Paulo, da OAB, agradecer a presença do Elias Teodoro da Costa, assessor do vereador Mazzucci. Convido neste momento o presidente da Comissão de Segurança Pública e Trânsito, o vereador Fernando Halberg, para fazer a abertura oficial dessa audiência pública. Boa noite, senhoras, senhores aqui presentes. Como presidente da comissão proponente desta audiência pública e nos termos que regem a Resolução 13 de 2018, declaro então abertos os trabalhos dessa audiência pública que debaterá acerca do processo de extinção da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, CETRANS. Neste momento farei a apresentação dos objetivos e, na sequência, a exposição das regras de funcionamento. A presente audiência pública tem como objetivo realizar uma ampla discussão junto à sociedade civil organizada, à administração pública e demais interessados sobre o processo de extinção da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito CETRANS. A referida discussão se faz de extrema importância, visto que tal alteração da situação da CETRANS é complexo e irá causar um impacto grande na vida de servidores da companhia, na própria administração pública e, por fim, em toda a sociedade. E, por isso, precisa ser melhor debatida para que se busque clarear o processo acima referido. Passo agora para a exposição das regras de funcionamento da audiência. Iniciaremos a leitura do ato convocatório, seguido da exposição técnica. Em seguida, será concedida a palavra para o procurador jurídico do município de Cascavel, Luciano Braga Cortes, e para o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, pelo tempo de 10 minutos, para explanar sobre o assunto. Posteriormente, será aberta a palavra para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Públicas de Cascavel, Celso da Silva, e para o advogado do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Públicas de Cascavel, Roberto Frias, pelo tempo também de 10 minutos. Lembrando, senhores, que a Prefeitura terá 10 minutos, que vão dividir da forma que entenderem, e também o Sindicato
da forma que entenderem. Em seguida, passaremos a palavra para o presidente do COTRANS, Amarildo Roberto Ribeiro, pelo tempo de 5 minutos. Será concedida também a palavra para o advogado especialista em trânsito, Marcelo José de Araújo, pelo tempo de 5 minutos. Será concedida a palavra para o diretor superintendente do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, Robson Lima Souza e João Batista Antônio, pelo tempo de 5 minutos. Em seguida, será aberto espaço para que os membros da mesa que tenham interesse possam discursar ou questionar as demais autoridades aqui presentes pelo tempo total de 2 minutos. Ao encerrar os questionamentos da mesa, será aberto espaço para considerações e perguntas da plateia que previamente se inscreverão. O tempo para a interpelação será de 2 minutos e 3 minutos para a resposta, então, aqui dessa mesa. No final, haverá formulação e aprovação de encaminhamentos e logo após o encerramento e assinatura da ata. Cumprindo o que estabelece na Resolução número 13 de 2018, que regulamenta as audiências públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel, passa agora a leitura do ato convocatório dessa audiência. A Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel, por meio da Comissão de Segurança Pública e Trânsito, subscritora deste, nos termos que regem a Resolução número 13 de 2018, com o requerimento número 256 de 2019, lido em plenário legislativo, convida os segmentos organizados da sociedade civil, Poder Executivo, Poder Legislativo, entidades de classe e a população em geral, para participarem da audiência pública a ser realizada no dia 10 de julho de 2019, quarta-feira, com início previsto para as 19 horas e término às 22 horas, onde estará sendo debatido sobre o processo de extinção da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, CETRANS. A presente audiência pública terá como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel, localizada na Rua Pernambuco, 1843, Centro. Registre-se e publique-se. Cascavel, 28 de junho de 2019. Abro neste momento, então, desde já, as inscrições para perguntas da plateia. Pelo tempo que teremos de exposição aqui, nós vamos abrir para 5 perguntas, então, e os interessados podem se direcionar para a servidora. Pode ser a servidora Larissa na entrada do plenário, por gentileza. Larissa queira levantar. Só se apresenta aqui para a gente. Então, quem quiser, chama a Larissa ali, pode escrever as perguntas. Para dar continuidade a esta audiência, será feita a exposição técnica pelo Procurador Jurídico do Município de Cascavel, Luciano Braga Cortes, e pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, pelo tempo de 10 minutos. Passo a palavra, então, para o Edson e para o Luciano. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, e as autoridades aqui já nominadas. Eu vou iniciar e, na sequência, passo para o Dr. Luciano Braga Cortes. O Executivo Municipal encaminhou, então, à Câmara de Vereadores o anteprojeto de lei número 57, tratando da extinção da CETRANS, Companhia de Trânsito, bem como a criação de uma autarquia, com o objetivo de torná-la viável hoje em relação à dificuldade financeira que ela tem e também de gestão. Nós, durante um ano, tivemos a oportunidade de acompanhar, fazer os estudos, uma comissão composta por um representante do sindicato, composta por um representante do Legislativo e também da CETRANS, bem como os técnicos que trabalharam nesses estudos. E os estudos demonstraram a viabilidade de mudar o regime jurídico de empresa pública para uma autarquia. Foi feita análise sobre a ótica da empresa pública, de uma secretaria, bem como de uma autarquia. E, ao final desse estudo, foi levado ao prefeito que a autarquia se demonstra mais adequada para gerir hoje, então, a questão do trânsito e da mobilidade e também da cidadania.
Nós identificamos nesse estudo que com essa mudança, nós deixamos de pagar alguns impostos. Nós temos a imunidade tributária. Lá no artigo 150 da Constituição Federal, ao mudar de regime, nós deixamos de pagar em torno de quase 2 milhões de reais por ano só com essa alteração. É claro que nós temos outras vantagens também. Ao mudar de regime, hoje a Companhia de Trânsito ela arrecada recursos oriundos de multas de trânsito. E nós temos uma resolução que diz que tem que ser investido em sinalização, em trânsito. E hoje a companhia usa parte desse recurso para fazer a folha de pagamento dos seus servidores. Caso seja aplicada essa resolução, a companhia não tem condições financeiras para arcar nem sequer com a folha de pagamento dos servidores. A companhia ela arrecada por ano em torno de 22 milhões de reais. Tem um gasto em torno de 23 a 24. Vem fechando ano a ano com um déficit em torno de 1 milhão de reais por ano. Nós tivemos, sim, várias ações trabalhistas, fizemos a defesa em várias, pagamos só nos últimos 2 anos 1 milhão em ação trabalhista por ano. Temos aí em torno de 600 mil reais ainda que estão judicializados, estão no tribunal, estamos fazendo defesa com possível redução. A nossa intenção com a mudança do regime jurídico é torná-la muito mais viável através de uma autarquia, tendo em vista que nós podemos aportar recursos do município, podemos receber recursos de emenda parlamentar e também do governo federal, do governo estadual, caso que hoje nós temos esse dificultador e não podemos receber. É importante aqui esclarecer que nós, quando falamos em extinção da companhia, não significa que não vai mais ter o serviço aqui em Cascavel, que é prestado pelos servidores. O que se vai trabalhar é com a extinção do regime jurídico e a criação dessa nova autarquia. Então, esses servidores migrarão para essa autarquia. Nós temos 242 servidores hoje na companhia, na CETRANS. Com certeza, esses servidores serão necessários para o exercício das atividades da companhia, que ela já vem desempenhando. Então, o nosso grande objetivo é tornar a companhia viável, porque da forma que ela está, nós teremos muita dificuldade. Talvez vão falar assim, mas é uma questão de gestão. Foi feita gestão em 2017, 2018, houve um enfrentamento às ações trabalhistas, mas ainda assim há necessidade de tomar uma medida que vai ser a médio e longo prazo. Fala-se em gastar 40 milhões de reais para extinguir a CETRANS. Não sei de onde surgiu esse número. Talvez estejam considerando que seriam rescindidos todos os contratos de trabalhos da companhia. Não é o interesse da administração. O interesse da administração é levar esses servidores para essa nova autarquia, uma estrutura totalmente nova, enxuta, adequada, que vai trabalhar em um outro formato com os trabalhadores que já exercem essas funções, até porque são experts, têm todo o treinamento e desenvolvem um bom trabalho. Então, o grande objetivo da administração é esse, é sanar um problema que nós temos aí que vem se arrastando há anos e que vai trazer um bom resultado para a administração. Ao migrar esses servidores para o regime estatutário, nós teremos aí também alguns valores que deixarão de ser pagos em razão da seletista e em detrimento do estatutário. O servidor público teria uma vantagem, de ter a estabilidade, e é claro que esses cargos que serão aproveitados ou talvez extintos, eles serão objetos de um novo anteprojeto de lei que vai tratar especificamente disso. Hoje, aqui nós estamos tratando da extinção, da mudança do regime jurídico. Por que que vem uma lei específica depois? Porque nós temos a figura do liquidante, que vai fazer toda essa avaliação em conjunto com essa nova estrutura, para verificar qual que é a necessidade de todos esses quadros e desses profissionais que lá vão trabalhar. Então, vai se cogitar aqui, talvez, a questão jurídica. Mas pode, não pode, vai ter que rescindir, vai pagar fundo de garantia, enfim, isso talvez vai ser cogitado aqui. Nós fizemos os estudos, o doutor Luciano pode falar sobre isso também.
que é possível sim. Nós já temos entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nós já temos outros municípios que tratam desse tema. Então, eu vou passar para o doutor Luciano, que vai explicar melhor. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Bom, a questão tratada sobre a ótica jurídica, que entende a administração pública que empresa pública não é o modelo adequado para se tratar de assuntos de trânsito. A empresa pública ela está prevista no artigo 173 da nossa Constituição Federal e o modelo é para a exploração direta de atividade econômica pelo Estado. A CETRANS não tem um modelo de atividade, de exploração de atividade econômica pelo Estado, pelo contrário, uma função eminentemente pública, então típica de uma autarquia. Tá? Nesse estudo que foi feito, os funcionários, os servidores da CETRANS, é possível sim que eles sejam aproveitados e seja feita a transposição de cargos. Eu trago aqui aos senhores, que talvez a grande maioria da plateia esteja ansiosa em relação a isso, temerosa. O Tribunal de Contas do Paraná, nós temos decisões de Santa Catarina e Minas Gerais que dizem da possibilidade dessa transposição do cargo. Quais seriam esses requisitos para essa transposição? Que seja operada mediante lei em sentido formal. É isso que nós estamos fazendo aqui, vai ser submetida à Câmara para aprovação. Observada a forma de ingresso por prévia aprovação em concurso público, que é o que os senhores, os servidores, fizeram concurso público para entrar na CETRANS. A natureza e complexidade do cargo e mantida a similaridade das funções a serem exercidas e a respectiva remuneração. Desde que os servidores se encaixem nesses requisitos estabelecidos pelo próprio Tribunal de Contas do Paraná, eles serão aproveitados na nova função e com uma garantia maior, que é a garantia da estabilidade de emprego como estatutários. Portanto, não haverá nenhum prejuízo em relação aos servidores da CETRANS e nós teremos um modelo mais adequado para uma empresa, ou melhor, uma autarquia de trânsito, inclusive com algumas possíveis discussões em relação ao próprio poder de polícia, ou seja, a possibilidade de multar ou não. Existem algumas discussões, é um tema tormentoso dentro do cenário jurídico, alguns tribunais dizem que é possível esse poder de polícia, outros dizem que não. O certo é que o poder público não pode correr esse tipo de risco. Então, nós temos que fazer algo que a atividade esteja diretamente ligada ao que prevê a lei, a Constituição, e é isso que o poder público decidiu fazer. Tá? Então, em rápidas palavras, eu me coloco aqui à disposição da plateia e dos vereadores para qualquer questão de cunho jurídico que possa ser explanada. E digamos que a motivação jurídica seria essa, senhores. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a presença da Guarda Municipal também, se fazendo presente. Neste momento, passo a palavra, então, para o sindicato da CETRANS, o Celso e o doutor Roberto. Quero só, rapidamente, convocar o vereador Jaime para se fazer presente no plenário também. Agradecer a presença do Mazzucchi, do Paulo Porto, que subiram agora. Celso, fica à vontade. Em nome da categoria, quero cumprimentar a Comissão de Segurança e Trânsito, na pessoa do Pedro Sampaio, do policial Madril e do Fernando Roberto, que propuseram essa audiência pública para trazer esse debate junto com a sociedade. Quero cumprimentar os membros da Prefeitura Municipal que estão do meu lado aqui, todos os vereadores aqui presentes. De antemão, em nome da categoria, quero pedir para os vereadores que estão aqui já votar contra a extinção de CETRANS pelas razões que serão apresentadas pelos nossos advogados aqui, aliás, pelo nosso advogado aqui, Dr. Roberto. Em especial, também quero cumprimentar os trabalhadores da CETRANS, que se faz presente em grande público hoje nesta casa, e debater esse assunto conosco, da CETRANS, que tem um know-how de conhecimento adquirido ao longo do tempo, é muito sereno, é muito tranquilo, é muito suave, porque a gente entende deste assunto, a gente domina bem ele. Aqui nós temos técnicos altamente capacitados, que faz essa empresa gestar, até mesmo independente de diretores. Quero dizer que
é uma grande satisfação estar discutindo isso, e na presença da imprensa, que vai dar notoriedade para esta audiência pública, e, em especial, as pessoas que foram convidadas também, que viajaram de longa distância para colaborar com esta audiência pública. Vou me encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos e deixar o maior tempo possível para que o nosso advogado possa fazer uma explanação mais prolongada e mais necessária. Muito obrigado. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar na pessoa do vereador Fernando Halberg, todos os presentes, né, em especial os funcionários da CETRANS, como bem dito pelo Celso, estão em grande número. Tá? E entrando de fato ao motivo que disparou essa Assembleia, eu gostaria de fazer alguns questionamentos e gostaria de fazer alguns apontamentos. Né? Em primeiro, quando nós falamos de uma empresa pública, nós temos que verificar que essa empresa pública, no caso da CETRANS, ela tem total capital do município de Cascavel. Basta pegar no CNPJ dela, então ela é um tentáculo do município. Tá? Diferente do que foi dito até agora para vocês, meus senhores, a CETRANS ela não teve nenhuma motivação plausível para ser extinta. Tá? Trouxeram à tona alguns quesitos, né, alguns tópicos, reclamatórias trabalhistas, tributação. Só que se é uma empresa inviável, você vai recolher CONFINS e PIS em cima de uma receita negativa? Tem uma questão para ser respondida. Se ela não dá lucro, a tributação também é negativa. 2, houve, de fato, algum excesso de ações trabalhistas, mas isso por má gestão, como bem apontado pelo Zurek. Houve má gestão dessa empresa. Tá? Nos últimos 2 anos, essa gestão veio melhorando e diminuiu de uma forma drástica o número de ações trabalhistas. Mas eu estou falando isso, pessoal, por conta do seguinte, por conta que o serviço prestado pela CETRANS é essencial. 1. Se vir uma outra empresa, vai ter que fazer o mesmo serviço. Aí eu pergunto para vocês, em especial aos vereadores, que estão ligados diretamente com a gestão pública, se hoje tem um estudo de dentro da empresa de 42 milhões para encerrar as atividades da empresa, nós vamos gastar 42 milhões para encerrar a CETRANS, criar uma autarquia que vai ter um custo para prestar o mesmo serviço sobre motivos rasos. Então, gostaria que ficasse esse questionamento e fosse refletido isso. Se há necessidade de executar essa extinção. Extinção essa que no projeto de lei dá autonomia para um liquidante que vai ter uma remuneração. E aí eu abro um aposto. Estamos num momento de crise, temos que fazer contenção de despesa, mas vamos pagar R$10.000 para o liquidante que não tem prazo para liquidar a empresa. A empresa pode ser liquidada em 6 meses ou em 6 anos, até porque também não foi dito para vossas excelências que há acordos trabalhistas, cíveis e contratos de trabalho suspensos que podem perdurar até 2040. Por isso que está dando esses 42 milhões. Tá? Fora eventuais custos que podem gerar com inúmeras demissões, porque num primeiro momento se diz que não haverá demissões, que haverá um aproveitamento desse pessoal. Por óbvio, eu não tenho como extinguir uma empresa e amanhã iniciar uma autarquia com contingente. Eu vou ter que aproveitar esse pessoal. Mas se vocês verificarem lá no projeto de lei, no artigo 25, o liquidante tem uma autonomia sem limite para demitir se o prestador de serviço, se o funcionário não estiver de acordo com a função. E essa autonomia é mensurada em critérios objetivos ou subjetivos? Aqui é subjetivos. Tá?
Então, assim, pessoal, nós temos que pensar bem no que nós estamos estudando e provavelmente levando para a votação. Outro fato importante, que foi dito também aqui com relação ao poder de polícia, senhores, o poder de polícia está previsto no artigo 24 do Código de Trânsito, no inciso 7º, que trata da municipalização do trânsito, que dá autonomia, e se me faz a permissão, eu vou ler só o inciso 7º do artigo 24. Aplicar penalidades, advertências por escritos, multa por infrações de circulação e estacionamento, paradas previstas nesse código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Então, tem poder de polícia. Há uma cisânia, há uma discussão jurídica, se há esse poder de política de fato e de direito, mas o próprio Código de Trânsito, que é uma lei ordinária, dá essa previsão. Tá? E será dito aqui, durante a nossa audiência, sobre esse tema. Outra coisa que é importante também destacar, pessoal, é o seguinte, muito embora também foi dito que existe um parecer do Tribunal de Contas que entende cabível a transposição ou a transição do seletista para o estatutário, eu digo para vossas excelências que há de cara um pecado capital, que não se observa um princípio do direito administrativo, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é o edital, pelo qual vocês foram contratados. Sim, prestaram um concurso público, mas lá no edital o regime de trabalho era seletista. E se você fizer essa transformação, poderá também incorrer em problema junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público do Trabalho, junto ao Ministério Público do Estado, porque você está absorvendo um contingente sem o devido concurso público previsto em edital. Então, da mesma forma que tem um parecer que diz que pode, por conta que neste parecer trata de saúde pública, então é uma situação pontual, certo? Mas é um parecer, não é uma posição definitiva, é também temerário. E somando-se ao artigo 25 do projeto de lei, que dá uma autonomia ao liquidante, que se somar ao artigo 3º desta mesma lei, que este liquidante é nomeado de livre e espontânea vontade pelo chefe do Poder Executivo, você acaba criando, de certa forma, uma situação, eu vou dizer, no mínimo, super, hiper temerária para vocês trabalhadores e, principalmente, talvez não, certamente, criando um passivo que quem vai pagar vai ser a população de 42 milhões. Ah, Roberto, talvez não seja 42 milhões, talvez seja só 30 milhões, porque 12 milhões vai vir, tem os 6 meses de receita e despesa. Ah, talvez não seja 30 milhões, talvez seja 25 milhões. Nós não sabemos, porque isso também não veio à tona. Entendeu? Essas informações teriam que ser explanadas, aliás, teriam que vir à tona e ser explicadas como vai ser feito, de onde vai vir esse dinheiro. Porque o dinheiro de emenda parlamentar, diferente do que estão colocando, também pode ser absorvido pela empresa pública. Isso dito por um deputado estadual, federal da nossa base. E para finalizar, pessoal, com relação à CETRANS, nós temos uma empresa irmã. Se eu puder finalizar, obrigado. 30 segundos. Nós temos uma empresa irmã, que é a Coavel, que também não esclareceram se há aporte financeiro mensal do município. Porque aqui dizem que não pode ter aporte financeiro mensal para a CETRANS. Mas na Coavel, como é que é esse aporte financeiro? Porque se trata de uma empresa exatamente igual.
Entenderam? Então eu gostaria de incutir essas dúvidas em vossas excelências, justamente para esse debate ser frutífero. E nós não prejudicarmos 243 famílias, fora a população de Cascavel. Muito obrigado. Senhores, vou passar a palavra agora, só para explicar para a plateia, foi definido o tempo de cada um e ele deve ser respeitado de ambos os lados, então, previamente. Para o presidente do COTRANS agora, senhor Amarildo Roberto Ribeiro, pelo tempo de 5 minutos. Amarildo. Boa noite, então, presidente Fernando, demais vereadores, também a plenária composta por, boa noite, pessoal da CETRANS. Então, fui convidado para falar um pouquinho sobre a parte dos acidentes e como se tem ocorrido aí a redução nos últimos anos. Então, eu sou coordenador do Comitê de Trânsito de Cascavel, que também é o projeto Vida no Trânsito, e durante esse período, desde 2010 que foi criado este comitê, a CETRANS participa desde então. Do ponto da participação da CETRANS e o Corpo de Bombeiros, sempre tivemos uma excelente parceria, nunca tivemos nada o que dizer que desabone a conduta dos funcionários da CETRANS em relação ao trabalho do Corpo de Bombeiros e também do Comitê de Trânsito. Mensalmente nós temos reuniões, dentro dessas reuniões, cada óbito de acidente de trânsito em Cascavel, ele é analisado com base nas informações da polícia, do Corpo de Bombeiros, da CETRANS, para que a gente faça um diagnóstico de por que estão acontecendo esses acidentes e, com base no diagnóstico, nós possamos tomar todas as medidas para diminuir acidentes, diminuir mortes. Nesse contexto, então, só um comparativo básico aí de 2017 a 2018, nós tivemos, então, em 2017, 51 óbitos registrados e 2018, 46. E vem caindo, né? Nas lâminas sequentes nós temos ali que em 2012 eram 136 e vem baixando, com base no trabalho do comitê e de todos os órgãos que fazem parte dele, inclusive a CETRANS. Esses números de acidentes em vítimas são com base nos registros do Corpo de Bombeiros, não é uma lista única, né? Tem 90% dos acidentes com vítima ou mais são atendidos por Corpo de Bombeiros. O que fica fora disso? Situações, às vezes, atendidas pela concessionária de rodovia e uma ou outra atendida pelo SAMU, sendo que a grande maioria atendida pelo Corpo de Bombeiros. Nisso, a gente vê um pequeno aumento em número de acidentes e número de vítimas. Porém, destaca-se que, lá à frente nós vamos ver também, a frota de Cascavel e também a população tem crescido a níveis aí de 2%, 5%, dependendo do ano, nós vamos ver à frente. Então, na área urbana, que é o foco dos atendimentos aí da CETRANS, né, nós vemos ali quase que se equilibra com os acidentes em rodovia. Tem um ano que é mais ou menos. Esse ano, por exemplo, a gente tem observado um número maior de mortes em rodovia, principalmente atropelamentos e acidentes envolvendo motociclistas. Com relação a vítimas atendidas por faixa etária, a gente vê uma prevalência de jovens. E daí é onde a gente desenvolve o trabalho focado para esse público. Com relação a óbitos por condição da vítima, nós vemos aí, principalmente, motociclistas e pedestres, e é para quem a gente dirige esse foco, né, e onde é todo o trabalho de fiscalização, tanto das polícias quanto da CETRANS. Aqui a gente vê dos fatores, então, daquelas mortes, na análise, a gente chega a quais são as causas. Então, a maior causa de óbitos é a velocidade. Aí entra a questão da fiscalização tão necessária, certo? Aí é onde atua Polícia Militar, polícias rodoviárias e também a CETRANS, no controle dessa velocidade. Também a gente observa outros fatores, como falta de atenção, principalmente que se dá pelo uso do celular, e ali, mais embaixo, ali, nós vemos a questão do álcool. E aí tem uma ação bem forte, tanto da polícia quanto da CETRANS, nas operações de balada segura, que se fazem tão importante
em se manterem. Então, é um serviço extremamente essencial e, graças a todo esse trabalho, essa fiscalização só começou também por uma audiência pública realizada em 2013 nessa casa, onde foi cobrado dos órgãos, CETRANS, Polícia Militar, que intensificasse as ações. Fiscalizou, pegou. Então, é isso que tem acontecido em Cascavel. E aqui demonstra realmente como tem acontecido a diminuição do número dos acidentes ao longo dos anos, graças ao trabalho de todo esse grupo. Então, a população cresce, a frota cresce, mas os óbitos, felizmente, têm diminuído. Lógico que não há índices que eu considero aceitáveis, o índice aceitável é 0, né? E nós estamos buscando isso. Então, nós temos uma redução gradativa ao longo dos anos de 136 para 46 no ano passado. Esse ano, até agora, estamos em torno de 25, mas desses 25, uns 3, pelo menos, a gente acredita que são suicídios. Então, aqui demonstra realmente essa situação. Eu destaquei ali 2015 e 2018, onde realmente a gente passou a fazer a análise efetiva de cada óbito e há um trabalho muito mais acirrado na parte de fiscalização de alcoolemia. E aqui tem os índices que, inclusive, trabalham a níveis nacionais, e onde a gente verifica a taxa de morte para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, tem caído. No Paraná, os níveis chegam aí a 21%, e Cascavel já está chegando a níveis, no ano passado, 14,19%. Então, já níveis bem mais aceitáveis. Então, seria isso, senhores. Obrigado, Amaurildo, por ter feito essa explanação técnica, né, que muitas vezes as pessoas não sabem, né, de qual é o resultado do trabalho da CETRANS, do próprio Corpo de Bombeiros, esse acompanhamento que é feito. De cada morte que acontece em Cascavel é estudado caso a caso, né, Amaurildo, para identificar qual foi a origem, né, e muitas vezes, em função disso, é que a tomada aí decisões de onde se colocar radares, de onde se melhorar a sinalização. Hoje a CETRANS tem acesso à base de dados do Corpo de Bombeiros para identificar os pontos de incidência de acidente para fazer melhorias na fiscalização. Obrigado, Amarildo. Passo a palavra agora para o diretor superintendente do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, Robson Lima Souza e João Batista da Silva Antônio. 5 minutos para os senhores. Boa noite, presidente Fernando. Boa noite a todos os presentes. Prazer estar aqui, eu agradeço ao convite. Bom, no convite, o tema seria explanar como funciona o órgão de trânsito Fostrans, né, de repente para servir como base aqui para Cascavel, para essa mudança de administrativa. Né. Então, o Fostrans, estamos numa situação mais tranquila, que já foi criado no formato, não precisou mudar, né, que é a autarquia, criado em 97, são 22 anos. Desses 22 anos, há 18 anos eu faço parte do quadro de servidores. E eu acho muito importante, tem vários pontos positivos, que principalmente a prerrogativa de autonomia administrativa e financeira, que isso aí ajuda muito, principalmente considerando que a principal receita do órgão é proveniente de multas, cerca de 80% a 90%. E esse recurso ele tem um destino já definido, que é educação para o trânsito, sinalização, engenharia e educação, então é mais fácil de você gerir isso. Só que nesses 22 anos já tivemos várias situações bem diferenciadas, né? Então nunca tivemos assim tanto estrutura financeira, já tivemos momentos que não tínhamos condições nem de pagar folha de pagamento. Hoje estamos numa realidade muito boa, né, com um orçamento de 12 milhões, comprometemos 30% a 35% apenas com folha de pagamento, um quadro super enxuto. São 17 fiscais de preceitos que fazem o serviço de fiscalização de trânsito e transporte, e apenas 11 administrativo. Vamos contratar esse ano mais 12 pessoas, 7 fiscais e 5 administrativos. E contamos para atuação no trânsito com um convênio com a Guarda Municipal, né, que são 25 agentes no grupamento de trânsito da Guarda, considerando que mais de 200 guardas municipais, todos são agentes, mas que atuam efetivamente no trânsito, são 25. Então, hoje, estamos numa situação bem tranquila, mas eu não sei o dia de amanhã. Porque nosso recurso, como eu disse, basicamente, ele provém de multas de trânsito.
E no horizonte, o que nós estamos prevendo é uma redução drástica desse orçamento. Principalmente a questão do SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, que o Estado, o DETRAN já aderiu, e agora a tendência aos municípios também, né? E com a questão do pagamento de multa com 40% de desconto, com certeza isso daí vai ser, a adesão vai ser grande. Então, você imagina 40% só nesse fato. Existe projeto de lei também querendo destinar 30% das multas de trânsito para a saúde, que é um contrassenso. Você tem que pegar o dinheiro da saúde e investir na prevenção, né, e não pegar do trânsito e investir na saúde. Além disso, ainda tem a questão da pontuação da habilitação, que hoje é 20 pontos para suspender. Existe projetos para aumentar para 40, 60 pontos, inclusive cogitando o bis in idem, né, que é a dupla penalização, que é ou a multa ou os pontos. Então, você imagina 60 pontos, ou escolher pagar a multa ou pontuação, com certeza. Então, são todos fatores que vão influenciar na nossa arrecadação. Então, ter autonomia de administrativa é importante, desde que você tenha financeiro, né? Se ter autonomia e não ter o que gerenciar, também fica de uma situação difícil. Então, nesse aspecto, de repente, futuro, talvez uma secretaria ligada diretamente à administração, né, seria interessante. Mas hoje, no e cada cidade também tem suas peculiaridades, né? Na nossa realidade, a autarquia funciona muito bem. E com esses recursos mesmo, que não são muito grandes, né, e um quadro reduzido, conseguimos fazer um bom trabalho, né? Nunca se investiu tanto em sinalização viária, são mais de 200 mil metros quadrados nos últimos 2 anos em sinalização, quase 500 pontos de ônibus trocados, conjuntos semafóricos adquiridos, né? E conseguimos reduzir, isso que é o nosso foco principal, redução de óbitos no trânsito. Que em 2013 tivemos 70 óbitos, numa cidade de 250 mil habitantes, conseguimos, no ano passado, reduzir para 40 óbitos. E este ano será melhor ainda esse índice. Acho que, em linhas gerais, seria isso, né? E fico à disposição para o que os senhores precisarem. Senhores, passo a palavra, então, para o advogado especialista em trânsito, Marcelo José Araújo, pelo tempo de 5 minutos. Boa noite a todos. Vereador Fernando, obrigado pelo convite, por essa oportunidade de compartilhar aqui essas informações tão importantes que vão mexer tanto na vida dessa cidade. Aliás, que desde a implantação do órgão executivo, eu participei diretamente em 2002, quando ainda CCTT, muitos aqui estiveram comigo durante treinamentos que foram feitos e outras coisas. Primeiro, relembrar como que surgiu a figura de órgão executivo municipal de trânsito, algo que não existia até 1998. O código, vocês vão lembrar, aqui os mais antigos um pouco, a fiscalização era feita pela Polícia Militar, de maneira geral, quando não rodoviária, e o DETRAN que cuidava de tudo isso, o município não tinha essa ingerência. E qual foi uma das novidades, além do capítulo dos crimes de trânsito, é trazer para o município essa atribuição de órgão executivo de trânsito. Ele nem dá nome, por exemplo, o DETRAN é órgão executivo estadual. Todos os estados têm o nome DETRAN, mas se o Paraná resolver chamar de Secretaria Estadual de Trânsito, a lei fala órgão executivo. Isso é apenas para fazer um comparativo do que significou em 97 para 98 que entrou em vigor, conferir ao município essa atribuição, muito bem lembrada aqui do Dr. Roberto, o artigo 24, que é que traz atribuições. Aliás, a criação, pelo artigo 8º do Código, não é uma faculdade. Diz lá, os municípios, estados organizarão seus órgãos executivos de trânsito. Isso é imperativo, é uma ordem. Então, não foi assim, como é que surgiu a CCTT, caiu um ovo lá e saiu de dentro. Não, ele teve uma obrigação cumprida pela lei. Nas atribuições do artigo 24, as prioridades são educação, segurança, fiscalização, e que eu fiquei até bastante comovido pela sua fala, comandante, justamente porque eu só vi coisa boa. Agora eu vi lucro, eu só enxerguei lucro nesse homem aqui, a hora que ele falou, eu não vi prejuízo. Vocês já ouviram falar assim, eu vou gastar tanto em não sei o quê, se salvar uma vida já pagou? O senhor falou que deu lucro, acabou de me dizer que deu lucro. Eu não consegui enxergar prejuízo na fala dele. Olha que interessante, né? Será que só eu que enxergo isso? Veja bem, nesse estudo que foi feito e no próprio projeto, na justificação do projeto, são citados alguns cases, como Curitiba.
E eu posso falar abertamente, porque eu participei diretamente desse case de Curitiba. Em decorrência de uma ação judicial que foi iniciada em 96, portanto, 2 anos antes do Código de Trânsito, quando não se falava em órgão municipal, a URBS, em Curitiba, começou a apreender bicicleta nas canaletas de ônibus. E eu motivei o Ministério Público a questionar a competência da URBS em 96 como órgão de trânsito, coisa que ela não tinha. Só que essa ação virou uma ADIM contra 2 decretos do prefeito da época, coincidentemente o mesmo prefeito de hoje, Rafael Greca, decretos 696 e 895 da época, e que essa ação atravessou 98, quando a URBS assumiu o trânsito, URBS é uma economia mista, assumiu o trânsito através de uma diretoria chamada Diretran. Essa ação correu até 2011, quando ela chegou à conclusão de que a URBS, como economia mista, não poderia servir de órgão de trânsito, porém esquecendo que a origem era de um período que ela não tinha essa competência. E daí, no dia 16 de setembro de 2011, antevéspera da Semana Nacional de Trânsito, saiu essa decisão, uma sexta-feira. Durante 4 meses ela ficou engessada, até que surgiu a ideia, a inspiração de criar a CETRAN, da administração direta, uma secretaria de trânsito. Mas agora eu vou dizer para vocês a verdade sobre isso. Foi criada a secretaria com o cargo de secretário, superintendente, 4 diretorias, porém toda a estrutura que era da Diretran, ela foi não incorporada, nem migrou, ela foi simplesmente cedida funcionalmente. A figura é cessão funcional. Então, os funcionários da URBS, os agentes, as centenas de agentes, 3 centenas de agentes, continuam sendo funcionários da URBS, da economia mista. Os engenheiros, salvo alguns do IPUC, eles continuam sendo. A URBS, economia mista, emite fatura todo mês para a prefeitura pagar. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. Então, nunca houve essa transposição, eles continuam na mesma situação, continuam sendo seletistas. E, justamente o que o Dr. Roberto falou, pelo concurso que foi prestado na época para entrar na URBS Economia Mista. Então, quem for lá em Curitiba vai se deparar com essa verdade. Não houve transposição e não houve um quadro próprio da secretaria. Exemplo de São Paulo, bem rapidinho, se me der mais 20 segundos depois, vereador. Eu não quero usar, então, apenas a nossa capital. Vamos pegar a maior capital da América do Sul, São Paulo. Vocês sabem como é que funciona São Paulo, já que foi questionado o poder de polícia? Vocês já ouviram falar dos marronzinhos, né? Já ouviram falar da CET? Então você conhece bem que a CET. A CET é uma economia mista. E o DSV, Departamento de Segurança Viária, é da Prefeitura, da administração direta. O DSV contrata a CET, que é uma economia mista, para exercer as funções de trânsito e paga para fazer isso. Então, se alguém me disser que esse poder de polícia está questionado pela natureza jurídica do órgão, eu digo, São Paulo é o primeiro que corre um grande risco. Agradecer a presença da assessoria do vereador Cabral também, que se faz presente. Senhores, nesse momento abro a palavra, então, para os integrantes da mesa, que, querendo, podem se manifestar ou questionar pelo tempo de 2 minutos. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mauro Seibert. Perdão, eu acabei esquecendo o nome do senhor de Foz. Eu queria, na fala do senhor, que em 97 foi passado para a autarquia. Como foi essa transição lá? Desculpa, você pode ir. Perdão, acabei... Robson. O senhor falou que nessa transição, hoje vocês estão num resultado bom em Foz. Vocês tiveram esse processo de transição em Foz? Como foi? Bom, na verdade, o órgão já foi criado na figura de autarquia, em 97. Eu falei no começo da minha fala. Então, já foi criado. E essa situação nossa, que se encontra hoje uma situação tranquila, ela é em virtude de vários fatores, tanto de gestão de contratos, de algumas coisas nesse sentido, e principalmente na questão do aumento do valor das multas de trânsito que ocorreram em 2016, a partir de 2017 começaram a ser recebidas com valor
um aumento bem significativo. E a nossa preocupação é no futuro que existe essa realidade bem provável de redução de receita. E como autarquia, temos que achar uma forma de articular isso. Né? Presidente. Peço a palavra, presidente. Palavra do vereador Paulo Porto. Boa noite a todos e todas, boa noite aos companheiros da mesa, boa noite, presidente Fernando, boa noite aos trabalhadores da CETRANS presentes em nossa casa. Duas questões que me incomodam nesse debate, eu queria externar minha posição e deixar claro que até então não havia externado minha posição sobre esse debate, que é a extinção ou não da CETRANS. Primeira coisa que chama a atenção é a palavra, ou a chamada inviabilidade, que eu ouvi de diversos agentes públicos, representantes do Executivo, que a CETRANS é inviável. Porém, apesar de falar essa palavra, não vi nenhum argumento. Inviável por quê? Não me convenceram, precisa debater mais isso. Por que a CETRANS é inviável, afinal de contas, e por que ela necessita ser extinta, a não ser que tem algo que eu não estou entendendo. E outra coisa me preocupa muito e mais, pelo perfil do meu mandato, o destino dos trabalhadores. Eu ouvi aqui dos agentes públicos de que há o compromisso de não ter demissão e o compromisso de não haver nenhum tipo de abrir mão desses servidores. Porém, se esse compromisso é verdadeiro, por que do artigo 25? Eu vou ler o artigo 25 de novo, que me chamou muito a atenção. O artigo 25 fala assim: o liquidante poderá manter vigentes os contratos de trabalho dos empregados de sociedade liquidante que forem estritamente necessários à liquidação, na visão do liquidante. Nós não sabemos como é que ele vai entender isso. Aí avança. Podendo, quanto aos demais, rescindir os contratos de trabalho com a imediata quitação dos correspondentes direitos. Ou seja, é uma carta branca, a palavra é essa, é um cheque em branco ao liquidante de garantir a demissão ou não. Ou seja, não há nenhuma garantia legal de que não haverão demissões. E nós já tivemos uma experiência muito ruim nessa casa. Claro que é uma empresa privada, quando nós fizemos a bilhetagem eletrônica. Foi... Mais um minuto, presidente. Por favor. Mais um minuto, houve um revezamento naquela tribuna de diversos vereadores que defendiam a bilhetagem eletrônica contra o meu voto, de que ninguém seria demitido nas empresas. Foram 200 demissões em 3 anos. Então, é uma lição que essa casa tem que aprender. Por isso, eu vejo com muita antipatia a proposta da extinção da CETRANS, estou publicizando minha posição, e que, se o Executivo topar discutir o artigo 25, ou extingui-lo, talvez esse vereador mude de ideia. Mas, aparentemente, não há nenhuma garantia dos trabalhadores da CETRANS seguirem admitidos. Por isso, nesse momento, com esse tipo de projeto, a minha tendência, é bom publicizar isso, é votar contrário quando nós formos à votação da extinção da CETRANS. A não ser que se rediscuta esse projeto novamente. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Paulo Porto. A palavra continua aberta. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdecir Alcântara. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Essa semana, eu fiz questão de deixar bem claro que eu queria ouvir todos os lados, ou seja, o lado do Executivo, o lado do pessoal da CETRANS. Até mesmo fiz uma enquete no meu Facebook e pedi para vários vereadores também fazer a mesma enquete para ouvir a população. Não ouvir somente um lado. E quero dizer que eu me surpreendi com o resultado que eu vi na enquete que eu fiz ali. Essa semana, uma semana de reflexão para todos nós, tirar todas as dúvidas que temos com o Executivo. Essa audiência pública é importante, nós ouvirmos todos os comentários que estão sendo falados aqui, que, de uma certa forma ou outra, vai interferir bastante no voto dos vereadores no dia
da sessão que estará decidindo esse futuro da CETRANS. O que me causa um pouco estranheza é que hoje estão poucos servidores da CETRANS aqui. Se for falar, a grosso modo, para quem tem 200 e pouco, nosso grupo de cadeiras aqui para 120. Então, eu achei que veio poucas pessoas. Eu não sei o que realmente está acontecendo. Mas o que vamos fazer, gente? Eu acho que o caminho é esse. Existem algumas situações que nós não sabíamos que hoje a gente está acabando descobrindo, entendeu? Ou por isso da importância da audiência pública. Então, para a definição do nosso voto, está faltando pouco, tá bom? Seria isso meu pronunciamento. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Serginho Ribeiro, do PDT. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite a todos, amigos que compõem a mesa, a galera toda da CETRANS. Bom, quando se fala, eu vi alguns relatos, depoimento muito legal aí do Amarildo, da prevenção, o cuidado com o trânsito, os números, né, que são importantes, que nós falamos às vezes aquela questão de multa, ninguém gosta de receber uma multa, mas comete uma infração, é legítimo, né? Acho que é o direito de ir e vir, mas automaticamente uma situação que nos dá preserva a segurança de todas as pessoas. Comungando da mesma situação, estamos aqui na audiência pública para debater, para ouvir amplos os lados, para tomarmos uma proporção de que maneira podemos votar coerentemente, de forma digna, séria. Mas eu também me preocupo da mesma forma que o Paulo Porto agora se posicionou. Por que inviável a CETRANS? E também a questão desse artigo 25, que é muito preocupante. Nós vemos aí, são várias famílias, depende, nós falamos em recessão no país, mas muita gente que trabalha, como agora estão trabalhando, né, defendendo o nosso trânsito, e dessa forma também me posiciono já, se não continuar dessa forma esse projeto, meu voto com certeza será contrário a esse projeto. Então, acho que assim, nós temos que tomar uma cautela, na verdade é isso, nós estamos aqui para ouvir posições do executivo, que nós temos total respeito, o sindicato, os advogados, estamos ouvindo de vocês, todos que nos acompanham, a preocupação que nós falamos em um mandato, a preocupação é muito grande, por quê? São projetos que interferem literalmente na vida de cada um de vocês. Cada posicionamento nosso aqui na Câmara Municipal, nós falamos em orçamento público, em defender o que é certo na saúde, na educação, na cultura, o que seja. E no trânsito não é diferente, nós falamos de vidas e falamos em famílias. Então, minha posição nessa forma, o jeito que está, meu voto é contrário ao projeto. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Pedro Sampaio. Senhor presidente, senhores vereadores, a todas as autoridades aqui já nominadas, aos que vieram de fora, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite e nos ajudar a entender melhor esse projeto. Nós fizemos um pedido, um requerimento, e a todos os funcionários aqui, me perdoem, eu estava esquecendo de vocês, e as entidades aqui compostas. Preocupa quando a gente fala de 243 famílias. Preocupa quando o Executivo envia um projeto aqui sem estudos de custos totais da extinção. Preocupa de como foi composta essa comissão, que, ao meu ver, ela foi mais para o lado, realmente, do projeto em tela do que mais pelo direito do cidadão nessa transição. Nós não tivemos acesso aos relatórios dos trabalhos pela comissão que norteou o presente projeto. Chama a atenção que qual vai ser o critério de nomeação para o liquidante, que é um cargo em comissão. Esse é do lado de lá ou do lado de cá? É isento ou não é isento? São os pontos que a gente tem que levantar. E eu tenho sido muito crítico aqui com o Executivo, com respeito ao doutor Luciano, que é meu amigo de longa data, ao Zorec também, mas o Executivo tem que respeitar mais o Legislativo. O prefeito já sentou nessa cadeira
Nós tivemos um embate ontem aqui numa extraordinária, nós enviamos requerimentos, o vereador Fernando, o vereador Olavo enviaram requerimentos, os requerimentos não retornaram com as respostas, e aí, como é que se vota num projeto se você não tem exaurido todas as suas dúvidas? Preocupa também quando a Amarildo... 30 segundos, senhor presidente, para concluir. Me preocupa também... Alô, som. Me preocupa também quando o Amarildo fala de que a velocidade é campeã nas causas de acidentes. O prefeito está aposentando o radar fiscalização. A gente acompanha o dia a dia, mas tem que haver a fiscalização orientativa, educacional, que muito bem faz o COTRANS, mas tem que haver a fiscalização punitiva, seja ela pelo radar fixo ou móvel. Então, nós, pelos encaminhamentos, eu conversava com o vereador Fernando aqui, fazer uma consulta ao Tribunal de Contas sobre essa transição e como vai ficar esses cargos. Seria isso. Obrigado. Peço a palavra. Então, no final, já vou colocar um dos encaminhamentos aqui para o vereador Pedro fazer. Com a palavra agora, vereador Mazzucci, o contador Mazzucci. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todas as autoridades aqui representativa dos órgãos, né, e advogados, ao Major Amarildo também, a todos os funcionários da CETRANS aqui presentes e a todos os servidores também. Bem, sou presidente da Comissão de Finanças e veio esse projeto para nós analisarmos e também o que a gente sempre preconiza é verificar se o projeto está ok. E eu não poderia também deixar de analisar a questão das questões de economia nessa transição, né? Porque nós temos dados onde a maneira que está, público e privado, a empresa paga sobre salário em torno de 28%, 30%. Isso dá, durante o ano, em torno de 3 milhões. Nós temos o PIS e COFINS, independente da situação tributária, se ela for do lucro real, independente disso, ela tributa o PIS e COFINS pela receita. Nós temos acompanhado já há muitos anos as questões trabalhistas que vêm sendo todo ano onerando a empresa, né? Então, às vezes, chega a ser até uma chacota, né? Como que o funcionário mesmo trabalhando, coloca a empresa na justiça e continua trabalhando, e depois ela, de certo tempo, entra de novo. Então, a gente fica... Mais um minuto. E daí, finalizando, claro, o que eu percebo aqui, claro, né, todos são contrários à extinção, mas a gente precisa levantar os dados. Eu acho que tudo isso vocês precisam estar acompanhando e perceber que nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Por isso que nós estamos analisando, estamos aqui debatendo. E se eu for ver pelos números, eu sou favorável à extinção. Assim, o que eu levo em conta sempre é o lado humano, e por isso eu peço um esclarecimento para o doutor Luciano na questão do artigo 25, que ele possa dar um dado melhor sobre essa situação dos empregados, que eu acho que é o que mais está pegando aqui. Porque se a prefeitura está falando aqui em demitir 243, não é isso que está sendo colocado nesse artigo. Então, gostaria que o doutor Luciano pudesse esclarecer. Pois não, vereador. Questão segundo lugar, critérios objetivos está rigorosamente certo.
replicar. Tá? Absolutamente equivocado. De réplica. Então vamos lá. Polícia, Paranaicos superior, essa questão. Não vou fazer, o público tem que fazer é ter uma cidade que cuidasse do trânsito aqui, 4 milhões. Aqui, jogar o público... Doutor Luciano. Ao vereador presidente Fernando Halberg, vereador Serginho Alcântara, vereador Mauro Seibert, vereadora Nadir Louveira e vereador Mazzucci. 10 vereadores que estão hoje nessa sessão, compondo na mesa, e a pessoa quer explicar de formação do Dr. Braga Corte e do Dr. Roberto. A gente já acadêmica, a pessoa ele entra, só se é o Dr. Braga Corte, se é o Dr. Roberto, se é o outro doutor de Curitiba. Mas a primeira vez que falava-se em extinção da CETRANS, teve vereadores que correram lá na CETRANS, essa casa. Tinha muito, vocês estavam mais unidos, tinha mais trânsito aqui. Eles garantiam tranquilo. Vocês têm que entender, vocês estamos num monte, mas nos outros. Trabalhei, sempre tudo que eu tive na minha vida foi por meu mérito, não foi por mérito. E pode ter certeza, eu vou estudar, vim hoje, estou estudando. O povo vai analisar, vai ver o que está do lado avançando. Com a palavra o vereador Josué. Peço aos vereadores, distintas assistências, demais autoridades que já falaram. Vocês, realmente, venham de lado para estar acompanhando e eu vejo as pessoas, seja CETRANS, CCT, preocupada com o que importa. O que importa é o trânsito de Cascavel. E nós temos que responsabilizar uma resolução que diz que o dinheiro trânsito. Falei a partir de hoje o que será do vencimento do salário de vocês no final do mês. Aí vocês vão culpar talvez a gestão que não tomou providência antes. E eu vejo, não, presidente, com o trânsito, com a questão das pessoas. Lá foi de 3 ou trabalhista. Porque vou diligência, mas como gestão nós temos que de estar, porque na coisa nós também ser cobrado, mas temos que pensar em você, na cobrado vocês, há uma discussão hoje para 5 pessoas, e foi convocado, então nós estamos agindo, precisa de vocês, embora, falando de sim, de você mudar o modelo, de mudando e mandar a pauta, compromete sim a saúde da gestão da CETRANS, da autarquia, seja lá o que for. E nós temos que ter a responsabilidade de zelar bem do recurso de cada um da população de Cascavel, e o recurso também é de você, e eu querer zelar por ele. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Uma tréplica, minutos. Com certeza. Sabe essas tréplicas? Foi falado. Em momento algum, municípios de ano, um jante que tem cerca de a frota, e esse município que fala em números de lucro. Momento de Oliveira, fundindo as filéus. Na vedação. A reafirmando, isso vai continuar ocorrendo ainda, criando autarquia ou não. Em CETRANS, e o dinheiro do povo é de ninguém, não em funcionária de carreira da CETRANS, estou lá há 4 anos, tenho uma vida que, senhor, a grande tristeza, indignação e vergonha, o chefe do Executivo Municipal incitar os infratores, quando fala a todo momento que esse pessoal todo aqui, ó, esses meus filhos sustentaram uma honra. E hoje, num primeiro momento, junto com sua diretora, e eu estou perto da aposentadoria, mas continuo especialista de trânsito, apaixonada pelo que fiz e faço. E estarei, caso isso ocorra, essa transmutação, observando e lembrando do nome de cada um de vocês com as mãos sujas de... Isso custa muito mais do que dinheiro, não tem preço. Muito obrigada.
Obrigado da Dini, que já foi, inclusive, gestor. Obrigado pela... Foi Foz, vocês. Veja bem, Foz do Iguaçu iniciou como autarquia. Tem 12, está preocupado que tá o valor da for distinguir a pesquisa, mas do jeito que está, não vai funcionar, vai ser cada dia pior. Certeza vai ser piorar. É só para você refletir. Onde? Muito obrigado. Liba. Boa noite, senhores, senhor presidente, os demais companheiros que estão aqui, os munícipes que estão presentes também. É com grandes nesta Casa de Lei. Uma coisa em questionamento. Por exemplo, a gestão é a principal preocupação que existe hoje nesse projeto, nessa intenção de extinguir a CETRANS e criar-se uma autarquia. Nós perguntamos ao senhor com esse peso, passado, de que substituí-la, essa nova possa deixar político nem sempre é técnico. Normalmente o técnico pode ser um político. Essa é, e olhe bem. Eu sou funcionária, inclusive, faz 25 anos, diz que eles serão demitidos. E apenas alguns reaproveitados. E o próprio artigo 25 da lei tem essa descrição. O senhor Edson, ele garantiu isso para nós. E quais os cargos que serão extintos? Porque a gente sabe, não se fala de que ou encostada por acidente. Como ficará? Por exemplo, daí não existirá mais a CETRANS? Será que eu vou receber daí as... Eu gostaria de vida ali também, como tem vários. E deixar herida, pelo menos por... Dentro da pergunta, nós tivemos antes de... Eu falei aqui que vai ocorrer e já foram aproveitados, e a maioria com certeza será, até porque por trânsito nós temos 243 servidores. Como que vai, por exemplo, de cargos que serão olhados em o estado ou enxugado, pode ser demitido? Isso mesmo, vamos deixar os cetados nessa nova autarquia de uma forma mais enxuta, de uma forma que consiga atender às necessidades, assim como bem falou Foz do Iguaçu, tem uma estrutura bem enxuta. Isso e quais receberão todos os seus direitos, e os demais serão levados para a condição de estatutário. Então, isso se dará em do anteprojeto de lei, Dante. Com certeza, é porque a conversa. Então, assim, o liquidador da CETRANS já tem um estudo de avaliação dos cargos que são necessários, que não são. Já foi feito esse estudo lá atrás, com relação ao plano de cargos e carreiras. Esse estudo será reaproveitado, tá ok? Mais alguém da mesa gostaria de se manifestar com relação a isso? Eu gostaria de fazer aqui uma ponderação. Foi dito agora, né, da autarquia de Foz. Só que a hora que estava sendo... pelo que eu destacar, nós não tomamos conta do trânsito, porque a CETRANS não, ok? Então, assim, empresa específica, implicava com... Porque garantia nenhuma, posição de artigo 25, então é critério nenhum objetivo. É totalmente subjetivo. Obrigado, presidente. Luciano, a resposta era atinente à pergunta que foi feita. Encerrando agora, então, a discussão, aqueles que desistiva e direto. Como toda... Eu acho que, embora as próprias razões do atuação público que num futuro sanar dúvidas dessem em planeamento, trabalho, relação de prestação de conta, ok? Consultivo, né? Tribunal com relação a com relação possível demissão
eleição por conta... O não é órgão consultivo. Mais uma maneira. Estimular o Ministério Público do Trabalho. Então, encerramos os encaminhamentos. Alguma dúvida, Tati? 2 encaminhamentos. Primeiro, do vereador Paulo Porto. Primeiro encaminhamento, se a deliberação seria isso? Que eram da URBS, portanto, seletistas, e a figura da sessão funcional que foi feita, ou seja, um esclarecimento geral, uma vez que foi citado no projeto de lei, dentro da justificação, o case Curitiba, vamos chamar assim, como que, de fato, ficou a situação dessas pessoas, né? Então, seria encaminhamento de um ofício à Secretaria, questionando como foi feito a situação de relatório que é ligado dessa forma, né? A gente tem isso, a Secretaria funcionário com economia mista. Está a relação profissional. Esses agentes de que órgão? Ou não poderíamos fazer então um ofício sobre o processo dessa relação profissional que estão hoje na nova, senhores, pela que foi favorável dessa audiência pública, seja favorável à lei, se põe sobre a companhia de engenharia da outras providências, são favoráveis, permaneçam como estão. Aqueles que são contrários, manifestem e erguem a mão, ou fica de pé, se manifestem. Os contrários se manifestem. Quem é contra? Tem que fazer seleção favorável. Como é que você pode ser? Por contraste venceu. Senhores, então... extinção. Por maioria, a deliberação dessa audiência pública é pela não extinção da CETRANS. Agora, contrário pela maioria. Prefeitura Municipal. A diretoria que não existe mais, é uma diretoria da trânsito, a diretoria. Prefeitura, como está a situação da relação e do trânsito de Curitiba? URB cedidos à Secretaria de Trânsito. Da URB cedidos à Secretaria de Trânsito. Exato. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os que estão contrários que se manifestem. Senhores, dessa maneira, agradeço a presença. Senhores, aqueles que estão na mesa, por gentileza, esperem para assinar a ata.